Software como serviço, plataforma como serviço, infraestrutura como serviço. Esses são os três principais serviços de nuvem. O que você tem que entender para a sua prova? O que cada um desses serviços faz e quem acessa, tipo de usuário que faz o acesso, que tipo de serviço, por exemplo, tipo de software como serviço é realizado aqui. E a plataforma? O que é a plataforma? Qual tipo de programa eu tenho aqui? E a questão da infraestrutura como serviço. Computação em nuvem hoje, várias empresas, vários órgãos utilizam desse serviço. É uma nova, vamos falar assim, nova nem tanto, mas é uma tecnologia que revolucionou, no qual as empresas antes tinham que comprar hardware, tinham que fazer um investimento pesado para contratar esses serviços, agora não. O que foi, Chuchu? Beleza. Pessoal da online, tudo certo aí? Se estiver ok, manda um ok aí na pergunta para a gente acompanhar aqui. Então vamos lá. SaaS, software como serviço, plataforma como serviço, infraestrutura como serviço. São os três principais serviços de nuvem, tá, pessoal? Os três principais serviços de nuvem são esses aqui. SaaS, software como serviço, são os programas que os usuários utilizam, nós usuários. Quem usa aí o Google Drive? Quem tem webmail? Quem tem aí o Gmail? Quem tem o Hotmail, o Outlook, ou MSN, Hotmail, por exemplo? Vocês também utilizam o quê? Um software como serviço. O webmail foi o primeiro serviço de nuvem a ser disponibilizado. Tá bom? Plataforma como serviço. Aqui, pessoal, na plataforma, nós temos o quê? Os programas para desenvolvimento, criação de novos programas, plataforma, sistemas pré-configurados. E a infraestrutura? A infraestrutura, pessoal, é onde eu contrato a questão de hardware virtual. Quando eu falo hardware virtual, estou falando o seguinte, aqui eu estou contratando processador, estou contratando armazenamento, estou contratando memória, é a parte baixa, legal? Mensalmente se paga um valor e uma empresa, ela pode optar pagar anualmente, pagar mensalmente, mas depende muito da sua demanda, legal? Então vamos lá, vamos fazer aquela nossa pirâmide. Acho que quem já estava acompanhando nossas aulas aí vai lembrar. Primeira parte aqui a gente tem o IaaS, infraestrutura como serviço. Depois a gente tem a plataforma e o software como serviço. Beleza. Aqui em IaaS, infraestrutura, a gente tem o hardware. Virtual. Memória. Processamento, memória e também a questão do armazenamento. Tá bom? Sistema operacional, entra aqui? Também. Eu defino qual sistema operacional. Sistema operacional. Tudo bem? Então é a parte o quê? Parte baixa. Parte de hardware. Lembrando, virtual. Eu contrato processamento, contrato memória, contrato armazenamento. Quem utiliza aqui? Os gestores de TI, pessoal. Gestores de TI. Gestores de TI são as pessoas que fazem o uso desse tipo de serviço. Ele que contrata, ele que aumenta, ele que diminui. Depois, nós temos o quê? A plataforma como serviço. Na plataforma, eu tenho o quê? Softwares pré-configurados, programas pré-configurados. Legal? Aqui dentro, eu tenho a questão banco de dados. Software de análise de dados.
análise de dados. Ok? E quem utiliza isso aqui? Esses programas pré-configurados, banco de dados, análise de dados. Quem faz o uso, pessoal, são os desenvolvedores de software. Os desenvolvedores de software trabalham na plataforma. Então aqui eu faço a criação de novos programas. Eu tenho lá, quero desenvolver um programa, eu posso contratar uma plataforma e nessa plataforma eu já fazer o meu software, criar, organizar tudo o que eu preciso para desenvolver. Então os desenvolvedores, integradores de software, trabalham aqui dentro da plataforma também. E por fim a gente tem quem? Os usuários. Aqui, ó, no SaaS, software como serviço, programas dos usuários. Exemplo, pessoal, a gente tem aí, ó, até para colocar de cá, o Office 365, Webmail, OneDrive, o Google Drive, todos eles são o quê? Softwares de usuários, tudo bem? Ah, eu estou na dúvida, programa de usuário. Se você realizar uma atividade online, por exemplo, quem aqui já converteu um arquivo em Word, está no Word, está no PDF, melhor, e quero converter para Word. Não é isso? O Word novo já faz isso. O Office 365 já tem, mas eu não tenho, eu uso a versão anterior. Neste caso, você vai ter que entrar online, tem vários conversores. Neste caso, você está usando o quê? Um software como serviço. Você está usando aqui, ó, um SaaS. Tudo bem? Outro exemplo, quem já fez, né, ou já baixou um vídeo do YouTube online. Não é com a CatTube, aquele que você tem que instalar, não é isso. É aquele que você entra na URL, lá, o Online Converter, por exemplo, e já digita a URL, ou digita a URL do vídeo, e aí ele já te dá a opção de qual formato você quer e já baixa. É feito aqui. Ó. Ele é um software como serviço. Tudo bem? Ah, professor, mas a gente vê em algumas provas a questão de outros serviços. Pessoal, os principais são esses aqui. Ó. Por exemplo, DB, esse tipo de serviço aqui, ó. BD, perdão, AAS Servers. Banco de dados, né, como serviço. Banco de dados está dentro da plataforma. Só um exemplo. Tá? Então, os principais, o que você precisa, que a banca cobra, são os principais. Todo dia tem um serviço novo de novo, mas os principais são esses aqui. Você tem que se atentar com relação ao tipo de uso. O que cada um desses serviços faz em nuvem. Antes do intervalo, eu falei a questão relacionada à internet. Você tem que lembrar o seguinte, os seus arquivos, quando você está utilizando nuvem, se você utiliza um programa de sincronização, eu estou falando um programinha que você instala no seu computador, ou até mesmo no seu celular. O seu celular ele já sincroniza direto, não é isso? Tira a foto, vai para onde? Fica isso, as fotos? Não fica, já vai para a nuvem direto. Bacana? Ah, mas eu quero acessar não só minhas fotos, mas os meus arquivos. Posso usar a internet? Posso, mas você também pode instalar um programa de sincronização. Qual que é a diferença? Se você não instalar o programa, você precisa da internet. Se você instalar o programa, você não tem a necessidade de ter. Aí por quê? Ele vai sincronizar. Ele vai pegar as informações que estão no servidor e sincronizar com o quê? Sua máquina. Bacana? Ah, então aqui dentro eu vou ter uma pasta? Sim, aqui dentro você vai ter uma pasta. Quem usa o Windows 10 aí, vai lá no explorador de arquivos, tem lá uma pastinha chamada OneDrive. OneDrive. Você logado na sua conta da Microsoft, quando você colocar qualquer arquivo aqui dentro, se você tiver logado, dentro dessa pasta OneDrive, ele vai mandar lá para o servidor da Microsoft. Tudo bem? E aí, não tem internet. E claro, se você tiver outros arquivos aqui, eles serão sincronizados com a sua máquina.
Vai fazer esse sincronismo. Não tenho a internet. Acabou a internet. Se você tem instalado o OneDrive, o Google Drive para PC, não tem internet, o arquivo está offline aqui na sua máquina, na sua pastinha aqui. Ó. E aí você abre e começa a trabalhar com o arquivo normalmente. Claro, ele não vai atualizar porque você está sem internet, mas quando voltar à internet, ele vai pegar esse arquivo e sincronizar. Só tome cuidado com relação a isso, tá bom? Podemos afirmar, uma questão falando que nuvem, acesso aos dados, sem o sincronismo, né? Lembra dessa questão do sincronismo? Eu perco acesso aos meus dados sem a internet? Não. Se você tiver o arquivo sincronizado, tiver o programa sincronizado, você terá o acesso aos seus arquivos sem internet, porque eles estão sincronizados na sua máquina. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, computação em nuvem, a IADES cobra muito essa questão aqui, ó. PaaS, SaaS e IaaS são os principais aí. Não, vou pagar de cá. Pagar lá não. Certinho? Então vamos lá. Malwares. Segurança da informação. Vamos entrar na parte de segurança da informação agora. Pessoal, malwares são o quê? Arquivos maliciosos. Todo e qualquer arquivo criado para causar o quê? Dano. Algum problema vai acontecer se você tiver um malware na sua máquina. Essa é a realidade. Legal? Então, nesse caso, são vários os malwares. Eu separei os principais, até porque não tem como a gente, né? Então, os principais, você precisa lembrar, estão aqui, ó. Primeiro aí é quem? Vírus. Característica, né? Então, o vírus, ele precisa de execução. Ele precisa do dedo nervoso. Cliquezinho, né? Conhece alguém que tem aquele problema no dedo? Sai clicando em tudo? Por que que o vírus precisa de execução? Quando eu executo um vírus, ele vai fazer parte de um outro arquivo, tá bom? Na realidade, ele já entrou na sua máquina através de um outro arquivo. Esse arquivo é o que nós chamamos de hospedeiro. Então, você executou, por exemplo, vamos lá, vamos colocar aqui um arquivo no Word. Esse arquivo, ele tem um vírus. O que vai acontecer? Esse vírus, ele vai se propagar dentro da sua máquina. Propagar não. Melhor, replicar dentro da sua máquina e tentar fazer o quê? Alojar em outros arquivos. Ou seja, ele vai tentar fazer parte dessa galera aqui, ó. Você tem que executar e, neste caso, quando você executou, ele vai, dentro da sua máquina, começar a fazer parte, contaminar todos eles. Tudo bem? Então, característica do vírus. Primeira, precisa dessa execução, precisa do clique nervoso. Você tem que clicar, você tem que mostrar, tem que executar. Arquivo hospedeiro. O vírus precisa de outro arquivo. Ele não consegue se locomover, andar ou até mesmo se propagar sem um arquivo. Ele precisa do hospedeiro. É importante. Quem carrega o vírus? É o arquivo hospedeiro. O vírus anda sozinho na rede? Sim ou não? Não. O vírus não anda sozinho. Ele não tem essa capacidade. Ele consegue fazer dentro da sua máquina, né? Ele se replicar e tentar fazer parte de outros, mas ele não consegue se propagar na rede. Para ele se propagar na rede, como que seria? Como que ele faz? Ele vai pegar o usuário, esse arquivo que está contaminado, vai anexar, vai colocar no pendrive, vai gravar isso em algum local e entregar para a pessoa, um outro computador. Normalmente, a forma mais comum de propagação do vírus, pendrive. É ou não é? Quem nunca pegou um pendrive, espetou lá e virou só o... sumiu meus arquivos, ficaram só... É um exemplo, né? Então, o vírus, neste caso, ele não anda sozinho. Eu preciso de execução e arquivo hospedeiro. Segundo malware, importante, e a banca sempre coloca as duas opções lá para você marcar. As características do vírus
cobra o worm e coloca características do vírus, ou cobra vírus e coloca as características do worm. Tem que ficar ligado. Então, o worm, ele já é diferente. Diferente em que sentido? O worm, quem lembra da carreta de malware? Lembra da carreta do malware? Você acha que eu não vou fazer ela? Vou. Ó, tá aqui. Mais embaixo, Chuchu? Tá alto? Na testa do ar-condicionado. Beleza. Valeu, Chuchu. Esse é o Chuchu que eu gosto. Chuchu, carreta do malware aqui, ó. Vamos lembrar aqui antes de eu começar a falar. Esse bicho aqui é gigante. Ave Maria, ó. O worm e o trojan. Worm e trojan. Ó, então o worm, deixa eu colocar ali de cá. O worm, pessoal, ele já é diferente do vírus. Por quê? Ele não precisa de um arquivo hospedeiro. Ele é o cara que anda sozinho. As próprias pernas, né? Vai embora. O vírus não, o vírus precisa. O worm, ele carrega outros malwares. Não precisa ser executado. Se eu tiver uma vulnerabilidade no seu equipamento, na sua máquina, o worm ele consegue ali acessar e começar o quê? A trabalhar. Aí sim, ele vai se replicar e se propagar na máquina. Então, olha só, se propaga automaticamente pela rede, ou seja, ele vai andar na sua rede. Aqui eu tenho um switch. E aí, neste caso, as máquinas conectadas no switch, se essa máquina pegar um worm, esse worm vai tentar se propagar para todas as outras máquinas na rede. Tudo bem? De que forma? Ele vai replicar e vai sair andando de máquina em máquina. Tá bom? E aí, gatinho? Beleza? Fechou. Vê lá. Pessoal, esse é o Chuchu, viu? Que a gente fala aí, ó, pessoal da online. Esse é o cara. Então, olha só. Ele vai se propagar de máquina a máquina. Tá bom? Não precisa do arquivo hospedeiro. O worm, eu não preciso do arquivo hospedeiro. Se propaga. E, questão da carreta, né? Ele carrega aqui outros malwares. Então, aqui, ele vai, de fato, carregar vários malwares aqui. Pessoal, o Trojan, eu nem coloquei ele na nossa apresentação, mas já está ali, vou falar. O Trojan é algo que eu tenho que oferecer a você, o usuário. É uma forma de eu ter acesso à sua máquina. De que forma? Eu te dou um brinde, uma apostila em PDF, né, um curso, algum outro brinde, no qual você vai baixar, vai receber esse brinde, vai receber esse presente, só que dentro desse presente eu tenho outros malwares. Por que a gente coloca ele como uma carreta? Porque aqui dentro eu posso ter o backdoor, posso ter o bot, posso ter outros, né, malware aqui. É a forma de eu acessar a sua máquina, te oferecendo algo. Você está precisando de algo na internet. Vai pesquisar, localizei. Vai lá, baixa, executa, recebe o que de fato está proposto, esse programa, esse arquivo. Só que é o seguinte, dentro vem o quê? Outros códigos maliciosos. Tudo bem? Então, aqui é a nossa carreta do malware. Os dois principais. Beleza? Só tomem cuidado. Várias e várias vezes, a gente vê em prova, a banca coloca o conceito de worm e as opções coloca as características do vírus, ou inverso. Coloca enunciado, falando do vírus, e lá as opções coloca características de quem? Do worm. Uma só de vírus. EXE, executável. Ué. Não, o executável, olha só. A pergunta que foi feita aqui, pessoal que está no online.
A extensão exe, né? Normalmente, ela é uma extensão de arquivo que não tem malware. Só que o seguinte, hoje, esse tipo de extensão aqui, o próprio navegador, até mesmo o próprio antivírus, já barra, tá bom? Então, nem sempre a extensão exe tem um malware, nem sempre. Por exemplo, nós estávamos configurando a questão do online essa semana. Eu baixei vários programas para a gente fazer alguns testes e 2 ou 3 programas eram nessa extensão. Só que eram programas válidos, funcionais. Só que a extensão deles era exe, o que aconteceu? O próprio navegador já barrava. Ele já pegava, o que eu tive que fazer? Uma outra forma, de um outro local, que isso aqui estava dentro de um arquivo compactado, dentro de um RAR, dentro de um zip. Aí beleza, aí eu consegui baixar, mas normalmente quando você baixa, o exe, o próprio navegador já bloqueia. E o antivírus também já dá o alerta. Claro, passado era a principal extensão de malware. Era só executar, o exe executava realmente. Só que com relação ao passado, vários malwares vinham nesse tipo de extensão. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, os 2 primeiros aí, vírus, worm, lembre-se das características, carrega outro malware, questão do worm. Depois, o que nós temos aí? Vai, Chuchu. Opa. Acabou mesmo? Espera aí, deixa eu abrir aqui. Que legal. Só um minutinho. A internet. Espera aí, vamos ver aqui. Não sei por que ele... Espera aí, Chuchu. Pessoal, só habilitar aqui o... Aqui, ó. Isso que eu falei. Chuchu, tá aparecendo aí como na tela? Vou abrir o áudio aqui. Beleza. Eu vou duplicar. Beleza assim? Não. Beleza agora? Vamos lá, pessoal. Normal. Isso, mesmo hour mesmo. É isso aí. É continuação aqui. Eu estava aqui, ó. Ficou preto lá. Vamos lá. Desculpa aí, pessoal. Dá online. Desculpa aí. Espera aí, só um minutinho. Ver se tem alguma pergunta. Tá tranquilo? Vamos lá, sequência. O próximo, então, é quem? Ransomware. Esse aqui é o malware da vez, né? Pessoal do online, pode ir mandando as perguntas aí, já respondo para vocês. Ransomware, bloqueio dos dados, uso da criptografia, pedido de pagamento para liberar os dados. Pessoal, ransomware é a bola da vez, é o malware que tem hoje o maior rendimento para o criminoso. Aí você fala assim, maior rendimento por quê? Você bloqueia os dados da pessoa, bloqueia os dados de uma empresa, e para liberar, você tem que pagar um resgate. Você tem que fazer o pagamento. Tudo bem? É legal? Não é legal. Né? Malware nenhum é legal, né? Malware nenhum é legal. Só que aqui, pessoal, o que vocês têm que se atentar? O uso da criptografia e o bloqueio dos dados. Beleza, forma de eu recuperar os meus dados. Quando eu, de fato, sou vítima de um tipo de malware desse aqui. Somente com backup. Ah, mas eu vou tentar descobrir qual foi a senha que o criminoso utilizou para criptografar, para colocar. Porque ele criptografa e pede, na hora que você clica no arquivo, ele te pede uma senha. Você vai ter a senha? Não. Vai ficar tentando até encontrar a senha? Não tem como. Então, neste caso, a melhor forma de eu recuperar os meus dados pelo ransomware é fazendo o quê? Backup. Tá bom? Pedido de pagamento para liberar os dados. Beleza. Ah, ele vai chegar um e-mail? Vai chegar um e-mail. E esse pagamento, ele é feito via depósito, via cartão de crédito? Sim ou não? Não. Bitcoin, moeda virtual. Você vai ter que pagar,
né, criar uma conta no Bitcoin, comprar Bitcoin para liberar. Faça a pergunta também, que eu sempre faço. Pagaria ou não pagaria? Você, uma empresa ou até mesmo uma pessoa que tem várias informações importantes. Pagar ou não? E aí? Depende. Quem garante que ele vai te devolver? Quem garante? Né? Então, pessoal, tome cuidado. Ransomware é o malware hoje que está com o maior número, né, de infecções. Tem para celular? Tem. Ransomware para celular? Tem. Todos esses malwares. Então, tomem cuidado. Quem tem antivírus aí no celular? Nossa, 3 pessoas. Né? E aí? Por que não utilizam? Vamos colocar o antivírus lá. Bacana? Então, próximo aí, ransomware. Falamos do vírus, falamos do worm. Ransomware, bloqueio de dados. Hã? Então, vírus, worm, ransomware, Então, esses são os principais. Depois, o rootkit. Rootkit. Pessoal, o rootkit, ele é o tipo, né, de software ou conjunto de vários outros programas que tem a principal função ocultar o malware dentro da sua máquina. Ou deixar, de que forma? O criminoso trabalhar sem o antivírus incomodar ele. Sem, por exemplo, o antivírus, o firewall e outras ferramentas de segurança detectá-lo. Tudo bem? Quando a gente pega um computador com rootkit, na realidade, é quase impossível detectá-lo. Aí você fala assim, impossível por qual motivo? Pessoal, quando você baixa, ou quando ele entra na sua máquina, se o seu antivírus não conseguir detectar, o que vai acontecer? Você não vai conseguir depois encontrar, fazer com que o antivírus ou qualquer outra ferramenta de segurança ache ele. Aí você fala assim, mas eu tenho o melhor antivírus do planeta. Se no começo, na hora que ele entrou na sua máquina, eu não consegui detectar, já era, tá bom? Então o rootkit, ele é a ferramenta, vai fazer o quê? Vai pegar tudo isso aqui, ó. Vamos lá. O rootkit vai vir aqui, ó. E vai ocultar. Vai colocar isso aqui, ó, vai pegar essa carreta e vai colocar ela de forma oculta. Só que lembrando o seguinte, se na hora que você for contaminado, na hora que você de fato, acessar, baixar, executar um arquivo com o rootkit, se o seu antivírus não pegar, já era. Tudo bem? Tranquilo? Então, os dois dessa slide, ransomware, bloqueio, rootkit é a ferramenta que faz com que todos os malwares sejam ocultados ou anulados, né, no caso aqui pela presença do antivírus. Depois, nós temos quem? Quem lembra dos softwares espiões aí? Adwares, Spywares, né? Keyloggers, software de espião. Então aqui a gente tem o rootkit. Oi. Não, o Faro, olha só, na questão do Faro, se o seu malware utilizar a rede, se o malware, por mais que o rootkit vai anular a presença de todos eles. Só que vamos supor que este malware está dentro do rootkit, ele trafega na rede. Se eu tiver um firewall, ele vai barrar, porque eu estou usando a rede. Tudo bem? Então, neste caso, ele vai barrar o quê? Não o malware, a comunicação. Tá bom? Que ele vai entrar na rede. Lembrando o seguinte, firewall, a gente vai falar, trabalha a questão de rede. A gente vai falar de firewall já já. Tudo bem, pessoal? Então, aqui o próximo é o spyware. Rootkit. Spyware. E aí eu tenho os 3 tipos de spyware. O Adwares. O Keylogger.
e eu tenho o Screen Logger. Ok? Keylogger, Screen Logger. Vou tomar aqui. Screen Logger. Cada um com característica. Então, spyware são softwares espião, adwares, keyloggers e screenloggers. Pessoal, adwares é aquelas propagandas que nós temos, propagandas direcionadas. Keylogger, a questão do teclado. E o Screen Logger, clique do mouse. Olha só, no AdWords, quem já utilizou alguma vez, quem já teve acesso àquela questão com relação à TV online. Quem já usou TV online aí? Aquele que começa a abrir um tanto de janela, aí você fecha, ele abre de novo. Ou quem já baixou o Baidu? Alguém já baixou? Já teve o prazer de baixar um software chamado Baidu? Tem lá Baidu Browser, Baidu, uma série de outros programas. Quando você acaba de instalar, acabei de instalar, ele já vai fazer o quê? Primeira coisa que ele faz é mudar aquela tela principal do Google. Já coloca para pesquisar em outro. E na hora que você entra e digita qualquer coisa, ele já vai te direcionar e começa a abrir um tanto de janela. Aí você começa a fazer o quê? Fechar, fechar, fechar. Só que é o seguinte, na hora que você chega aqui na penúltima ou na última, ele abre mais 5. E aí você não consegue trabalhar. Isso é o que nós chamamos de adware. Lembrando, aqui são propagandas, ele verifica as informações lá nos cookies, as informações de segurança, as informações de privacidade da sua navegação, e aí começa a aparecer um tanto de propaganda. Qual que é o maior problema do AdWords? Tem essa questão das propagandas aqui, dos pop-ups, beleza. Mas é o direcionamento que, em algumas situações, pode mandar você para um site falso. Mandando para um site falso, a informação é do site verdadeiro. Só que aí ele te manda para um site falso através das informações que estão da sua máquina. Esse que é o maior problema daqui, ó, do AdWords. Tá bom? Depois, a gente tem quem? Keylogger. Pessoal, teclado. Quem usa Internet Bank aí? É todo mundo, né? Quem usa pelo celular? Quem usa pelo computador em casa? Tá. Celular. Então quer dizer que no celular ele vai capturar o quê? O touch. Né? Mas é clique. Você vai digitar. Você tem lá a opção do teclado, né? Melhor dizendo. O outro, que é o de baixo, que é o clique do mouse. Então, olha só. Quando você entra lá no seu banco e digita as informações de conta, não estou falando de senha, informações de conta. Ou melhor, você está lá na Dafit, meninas, comprando cartão de crédito. Você coloca as informações do cartão de crédito. O que vai acontecer? Se você tem o Keylogger, as informações do seu cartão vão ser capturadas. Todas serão capturadas. Os dados, ali, número de cartão, o nome, data de vencimento, todas aquelas informações, o código de segurança. Pergunto para vocês hoje, para comprar na internet, dependendo da compra, com essas informações eu não consigo? Consegue, né? Por isso que, em algumas situações, a nossa loja mesmo, virtual, tem todo um PagSeguro, ele faz toda uma checagem de endereço, uma série de informações para liberar a compra. Por quê? Com os dados, você faz compra em alguns sites, normalmente, só com os dados. Então, nesse caso aqui, ele vai capturar o quê? O teclado e vai enviar essa informação para o criminoso. Beleza, nós temos também a questão do teclado virtual. Hoje, quem usa o celular é tranquilo. Mas quem utiliza em casa, no desktop, ou até mesmo no computador, no notebook. Quando você entra no seu site, você entra lá no Internet Bank, ele abre para você o quê? A questão do teclado virtual. Você tem lá, né? E
E aí você tem que vir com o mouse e clicar. Com o mouse e clica, vem com o mouse e clica, vem com o mouse e clica. Né? Quando você clica, ele captura a sua tela. Clique do mouse e ele pega a tela todinha. Onde você clicou, ele captura aqui, só que ele pega a tela todinha. Tudo que está na tela e ele informa onde você clicou. É enviado para o criminoso. Então a diferença, e o que a gente vê em prova, spyware, a questão do keylogger, tá bom? Então ele grava, captura todas as teclas que vocês digitaram. Tomem cuidado com relação ao keylogger. Tudo bem? Certinho? Tranquilo até aí? Alguma pergunta sobre os malwares, esses malwares aí? Esse aqui, ó, a gente vê sempre em prova, principalmente aqui, ó, a questão do keylogger. Mecanismos de segurança. Então, pessoal, sobre os malwares, vírus, worm, ransomware, rootkit, spyware, principais. Botnet, pessoal, também, mas os principais, aqui, ó, tá? Bot, a questão da comunicação, e botnet é uma rede formada. Firewall. Agora a gente entra nos mecanismos. Primeira coisa que eu tenho que entender do firewall, fazendo analogia, ele é quem? O porteiro da sua rede. É o porteiro de comunicação da sua máquina. Todo programa que quer comunicar com a rede passa primeiro pelo firewall. Eu quero comunicar, quero sair da minha máquina e eu quero comunicar com outra máquina. Primeira informação. Eu quero fazer a comunicação da máquina A para a máquina B. Primeira coisa, quando eu quero fazer a comunicação, vai passar pelo firewall. Vai passar pelo firewall. Neste caso aqui, estou usando o firewall do Windows, por exemplo. Firewall pessoal. Tá bom? Então aqui eu quero passar pelo firewall. Se eu quero passar pelo firewall, pessoal, o que vai acontecer? Eu quero comunicar, melhor dizendo, eu tenho que passar pelo firewall. Eu vou sair da máquina, vou passar pelo firewall, se estiver liberado, a outra máquina vai receber. Se tiver bloqueado, a outra máquina ou qualquer outro, se tiver bloqueado, a informação não vai o quê? Entrar. Tudo bem? Por isso que a gente coloca, o firewall, ele é um filtro de quê? Filtro de pacote de dados. Tudo que entra e que sai da sua máquina e também de uma rede, passa pelo firewall. O firewall, ele tem o quê? Regras de configurações. Todo firewall tem regras de configurações. Aí você fala assim, quem já observou, você acaba de instalar um programa, esse programa ele tem que comunicar com a internet. Esse programa ele trabalha ou ele acessa algumas informações na internet. Acabou de instalar, na hora que você vai executar, aparece uma mensagem do Windows, formando o seguinte, aparece a telinha, programa tal deseja acessar a rede, permitir ou bloquear. Quem já viu isso? Quando você acaba de instalar, acabei de instalar, na hora que eu executei a primeira vez, ele já dá essa informação. Pessoal, o que vai acontecer aqui? Ele está te pedindo, ele falou, ó, esse programa é novo aqui no sistema, você vai liberar ou você vai bloquear? Ele dá a mensagem, normalmente se você sabe o que está fazendo, você vai colocar assim, liberar. Quando você libera, você habilitou uma regra no firewall, deixando o quê? Passar essas informações na rede. Saindo da sua máquina, melhor dizendo, para a internet. Tudo bem? Então esse aqui é o firewall, o quê? Firewall pessoal. No Windows 10, eu tenho o Windows Defender. No Windows 10, a ferramenta que tem de proteção é o Windows Defender Firewall.
Tá bom? Então, no Windows 10, eu tenho o Windows Defender Firewall. O Windows, ele vem agora com a questão do antivírus e já integrado o Firewall. Tá bom? Então, lá no Windows eu tenho. Firewall de rede, rapidamente. Ali é o Firewall do Windows mesmo. Tem a mesma funcionalidade, só que tem a diferença. Um firewall de rede, eu tenho a internet, e eu tenho a minha rede local. Eu tenho a minha rede local, que é também a minha LAN, não é isso? Local Area Network. E eu tenho também a minha MAN. E eu tenho também a minha WAN. Né? Então, Local Area Network. Metropolitan. Metropolitan Area Network. E eu tenho a wide. Grande Area Network. Ok? Então, aqui é a wide. Pessoal, o firewall ele fica aqui, ó, no meio. Lembrando o seguinte, firewall, ele não verifica o quê? Mensagens. Por que que não verifica mensagens? Eu falei isso aqui já. Olha só, pessoal, que importante. Se eu quero bloquear que essa rede, a minha rede local, ela não possa acessar, né? Ninguém na rede local possa acessar a internet. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no firewall e vou bloquear o protocolo de navegação, que é o protocolo HTTP ou HTTPS. HTTP ou HTTPS. Bacana? No protocolo HTTP, a porta aqui é 80 e aqui é 443. Eu vou vir aqui bloquear. Qual o protocolo? Protocolo HTTP. Qual que é a porta? Porta 80 ou HTTPS, porta 443. E vou bloquear. O que vai acontecer, pessoal? Aqui, ó, quem está na minha rede interna não vai conseguir o quê? Navegar na internet. Porque a internet precisa desses protocolos e as portas de comunicação. Então, o firewall está bloqueado. O porteiro está falando o seguinte, ó, ninguém passa de dentro para fora. Está bloqueado. Ninguém vai para a internet por quê? Está bloqueado. Tudo bem? Aí eu faço a pergunta. Eu consigo receber um e-mail? Eu consigo enviar um e-mail com essa mesma configuração? Sim ou não? Sim, eu consigo. Eu consigo fazer isso. De que forma que eu consigo? Pessoal, o protocolo é outro. A porta é outra. Se é diferente, então neste caso, se neste caso a porta é diferente, o que vai acontecer? Se é diferente, vai passar normalmente. Vamos lembrar os protocolos rapidamente aqui. Os protocolos de e-mail. Quem lembra? POP e MAP. Rapidinho. Só os protocolos. POP e MAP. E o SMTP. Qual que é o de envio?
Qual que é o protocolo de envio? Sua mensagem está o quê? Sua mensagem está partindo. Protocolo de envio, SMTP, protocolo de envio. Protocolo de recebimento, POP. E depois a gente tem o IMAP, protocolo de acesso às caixas, né, acesso ao e-mail pela internet. Acesso da caixa de e-mail pela internet. Pela internet. Beleza. Esses são o quê? Os protocolos de e-mail. Bacana, pessoal? Então, olha só. Aqui vai passar. Firewall, ele não verifica e-mail. Firewall, mas hoje eu estou legal. Firewall, ele não verifica os protocolos de e-mail. Aí você fala assim, por quê? Pessoal, quem vai fazer a verificação aqui é quem? O antivírus. O antivírus, na hora que você executar um arquivo que tenha um malware, o antivírus, ele vai entrar e verificar, opa, uma ameaça de vírus foi detectada. Mas se esse malware, ele for comunicar pela rede, fazer a comunicação pela rede, aí sim, ele não vai estar liberado aqui e ele vai, de certa forma, o firewall vai fazer o bloqueio. Então, olha só, filtros de pacotes de dados, regra de configuração, não verifica conteúdo de e-mail. Firewall, ele é só o porteiro. Ele verifica o quê? Somente o tráfego da rede. Lembre-se disso. E eu tenho dois tipos de firewall. Eu tenho o firewall que eu coloco na máquina, que é o firewall pessoal, aquele do Windows Defender, e eu tenho o firewall também de rede. Tá bom? Todo mundo, ninguém recebe, ninguém envia. E aí dá um problema, né? Pensa. Em algumas situações, o e-mail é totalmente importante. Se tem alguma pergunta aqui do pessoal da internet? Mande as perguntas aí, pessoal. Deixa eu ver se está logado certinho aqui. Tomar uma água. Deslogou. Não, mas deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Isso. Mande as perguntas aí, pessoal. Pessoal que está online aí, vamos mandando as perguntas relacionadas a esse tema aí. E a outros relacionados à informática. Vamos lá. Criptografia, também é um mecanismo de segurança, simétrica e assimétrica. Vamos dar uma verificada, uma revisada com relação à criptografia. Pessoal, criptografia é aquela técnica de mandar uma mensagem codificada. Hoje, a maioria, acho que 90% dos sites hoje, usa o protocolo que HTTPS. Esse S aqui é de segurança. Então, neste caso, o HTTPS está falando para você o seguinte, esse site, ele é o quê? Seguro. Antigamente a gente tinha o tal do cadeado, né? Quem lembra do cadeado? Hoje fica verde
na hora que você está digitando. Quando eu tenho HTTPS, está falando o seguinte, a comunicação entre a sua máquina e o servidor de destino, ela é criptografada, ela é embaralhada. Ninguém consegue ler, não tem como alguém interceptar aqueles dados e pegar, por exemplo, as informações do seu cartão, ou o login ou a senha. Neste caso, ele está criptografado. E aí nós temos o quê? 2 tipos de criptografia, simétrica e assimétrica. Criptografia simétrica e criptografia assimétrica. Posso dar um grau aqui? Foi, né? Vamos lá. Aí sim. Ó, criptografia então, vamos lá. Criptografia, a primeira, simétrica. Criptografia simétrica, ela é conhecida também como criptografia de quê? Chave única. Chave única. Quando eu falo chave única, origem e destino compartilham o quê? A mesma chave. Origem e destino compartilham a mesma chave. Ok? E a criptografia simétrica, ela é recomendada para grandes quantidades de quê? De dados. Qual o motivo? Ela é mais rápida do que a criptografia assimétrica. Tudo bem? Então, também ela tem a característica de ser utilizada em grandes quantidades de dados. Ela é bem mais rápida do que a criptografia assimétrica. Tudo bem? Então, olha só. Se eu tenho uma informação e eu preciso criptografar essa informação, utilizando a criptografia o quê? Simétrica. O que vai acontecer agora? Pessoal, eu tenho o computador A e eu tenho o computador B. Usuário A e usuário B. Como eu coloco que aqui eu preciso ter a mesma chave, o computador A vai criptografar a mensagem. O computador A vai colocar essa mensagem em código. Quando ele criptografar, ele vai gerar o que nós chamamos de chave. É um arquivo, é a chave. Essa chave que A gerou, ele vai ter que pegar ela e gravar um pendrive, gravar em um outro dispositivo e entregar para quem for ler essa informação no destino. Por que disso? Pessoal, na simétrica, criptografia simétrica, eu preciso ter a chave da origem. Vamos lá, vou colocar aqui a chave 010011. Isso aqui seria a chave. Chave A. Chave A. Essa chave, ela tem que ser compartilhada. Pode ser gravada no pendrive. Aqui no B, ele vai ter que ter a mesma chave. 010011. Tá bom? Então, a chave é a informação, o código, que essa mensagem ela vai chegar para ele aqui. A origem vai mandar essa informação criptografada. Quando chegar aqui, ele vai ter que usar essa mesma chave. Tudo bem? Então, aquilo que a gente fala, quero mandar a informação para qualquer pessoa. Aquela pessoa do destino, usando criptografia simétrica, ela tem que ter a mesma chave que eu usei para codificar o arquivo. Tudo bem? Codificar o arquivo. Codifico aqui na origem e decodifico aqui no destino. A codificação, eu usei essa chave. Para decodificar, eu vou usar o quê? A mesma chave. Beleza, é isso. A criptografia simétrica. E na assimétrica? E na assimétrica? Pessoal, na assimétrica,
São o quê? Duas chaves. Tá? Então, na assimétrica, eu tenho o quê? Também conhecida, rapidamente, tá? São duas chaves, vou colocar aqui, ó. Duas chaves. Ela é conhecida como criptografia de chave pública. Chave pública. Criptografia de chave pública. Ela utiliza duas chaves, sendo que uma é o quê? Pública. Uma chave pública. E outra chave o quê? Privada. E uma privada. Tudo bem? Lembrando que a chave pública todo mundo conhece. E a chave privada, ela é de posse de quem? Somente do dono, né? Do certificado digital. Qual que é a diferença? Duas chaves. Então aqui, pessoal, eu não compartilho a chave privada. A chave pública, ela é disponível, ela fica disponível para o acesso. Se ela fica disponível para o acesso, eu vou pegar, vamos lá. Agora eu quero enviar, fazendo a mesma analogia aqui, com relação à criptografia assimétrica agora. Aqui foi assimétrica, chaves iguais. Na criptografia assimétrica, eu tenho duas chaves. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Tanto A quanto B tem o quê? Duas chaves. Aqui os dois conversam com duas chaves. Então A e B, cada um tem sua chave. Chave privada de A e chave pública de A. Chave privada de B, chave pública de B. Bacana? Então, os dois têm duas chaves. O que vai acontecer agora? O A quer mandar a mensagem para o B. O A quer mandar a mensagem para o B. O que vai acontecer? O A, ele não conhece o quê? A chave pública de quem? A chave privada de B. Ele não conhece. Então, o A não conhece. Ele vai usar o quê? A chave o quê? Pública de B. Então, olha só. A quer mandar informação para B. Ele conhece a chave privada de B? Não. Ele conhece somente quem? Pública. Então, ele vai pegar a chave pública, olha só. B está de lá, A está aqui. Então, A usa chave. A usa chave pública de B. Para quem ele quer o quê? Mandar. Então ele vai pegar a chave pública, vai usar aqui, ó, e vai o quê? Criptografar a mensagem. Usando o quê? A chave pública de B. Beleza. Feito isso, mandou a informação. Chegou a informação aqui para B. B, para conseguir ler essa informação, para verificar de fato, o que ele vai fazer agora? Ele vai usa a chave privada. De quem? Dele mesmo. Tá? Então ele vai usar o quê? A chave privada dele para conseguir fazer a leitura desse arquivo. Então aqui ele vai encriptar. A vai encriptar usando a chave pública de B, vai mandar a mensagem vai chegar aqui. Quando chegar aqui a mensagem, B vai fazer o seguinte, vai pegar a chave privada dele e decodificar, né, o arquivo ou a mensagem e conseguir ler. Tá bom? O que eu preciso que vocês entendam, que a gente vai cair em prova? Essa questão aqui, ó. Chave pública e chave privada. A diferença, né? Aqui é chave única. Aqui é a chave o quê? Duas chaves, uma pública e outra privada. Tudo bem? Sempre lembre disso. Sempre faz
analogia. E aí aquela coisa que eu sempre também gosto de dizer. Quando ele fala de chave pública, o uso de mecanismos de segurança, a criptografia, né, podemos citar a criptografia, o uso de chave pública. Opa, falou chave pública, você já lembra o seguinte, duas chaves. Chave pública, duas chaves, uma privada e outra pública. Beleza? Chave única. Chave única, neste caso aqui, é a criptografia o quê? Simétrica. Criptografia simples. Simétrica, tá bom? Criptografia simples. Uma outra coisa para a gente falar nessa questão de criptografia. Pessoal, grandes quantidades de dados, pequenas quantidades de dados, tá bom? Por que a simétrica? Ela é mais demorada. Né? Essa questão de criptografar, chegar no destino, dependendo da quantidade de informação, da quantidade de dados, é bem demorado. Então, é recomendado e normal aqui pequenas quantidades de dados e aqui para grandes. O HTTPS, aqui ó, simétrica, tá? O HTTPS, ele usa criptografia simétrica. É assimétrica, perdão, assimétrica. Assimétrica. HTTPS, criptografia assimétrica. Onde a sua máquina, o seu desktop, o seu navegador, ele tem a chave pública. Chave pública do local do site, onde está o HTTPS aqui. Ó. Então, o seu navegador, ele tem a chave o quê? Pública. Se ele tem a chave pública, na hora que você mandar a informação, vai criptografar. Na hora que chegar no servidor, onde está a página, ele tem o que? A chave privada. Tá bom? Então, criptografia assimétrica. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos seguir. Alguma pergunta ali? Olha onde que saiu o botnet, ó. Botnet, está no malware aqui a sequência dos slides, ficou legal, hein, professor? Já que está aqui, vamos falar um pouquinho. Bot e botnet. Pessoal, mecanismo de comunicação com invasor. Olha aí a questão do bot e botnet. Estava na sequência lá. Bot, lá nos malwares novamente. Só para... E botnet. O bot é o malware que tem o quê como característica? Mecanismo de comunicação com o invasor. Neste caso aqui, o seu computador, ele vira um computador o quê? Zumbi. Quando eu falo computador zumbi, a pessoa consegue controlar o seu computador remotamente. Lá na casa dele, né, o meliante lá, o invasor, ele vai conseguir usar a sua máquina usando um bot. Aí o bot entra na minha máquina de que forma? Um trojan, dentro de um worm, né, por exemplo. Então, são situações que, quando eu estou com bot, a minha máquina, ela vira uma máquina zumbi. A comunicação, o programa que vai fazer a comunicação, que vai dar permissão para o atacante controlar da casa dele, é o bot. Normalmente ele vem em um trojan, anexo no e-mail, normalmente o trojan já carrega o bot. E aí, neste caso, cada máquina com bot vira uma máquina zumbi. Eu consigo ver? O usuário consegue ver? Não, o usuário não consegue ver a ação do bot. Tá bom? Uma outra coisa importante. Quando eu tenho uma rede com vários computadores, com bot, com malware, né, no caso aí, com bot. O que vai acontecer, pessoal? Se eu tenho vários computadores com bot, aqui ó, eu criei a botnet. Bom? Botnet. E qual que é o intuito de eu ter uma botnet?
a questão dos ataques. Não é isso? Então aqui, se eu tenho vários computadores interligados com o mesmo malware, que é o boot, todos eles estão interligados, eu tenho uma botnet. E eu posso usar a botnet para quê? Um ataque de negação de serviço, DOS. Lembra do DOS? A gente falou? O DOS, eu vou pegar aqui cada um desses computadores e vou tentar, de certa forma, deixar um alvo que fora do ar. Deixar um site fora do ar. Tá? Então, um ataque de DOS é o ataque de negação de serviço. Ele é responsável por deixar o quê? Um computador-alvo fora do ar. E para eu fazer esse ataque de DDoS, tá bom? Eu preciso do quê? De uma botnet. Então, a botnet aqui, ó, ela vai começar a ter acessos simultâneos aqui, ó, até esse site aqui não conseguir manter a capacidade. Ou seja, pessoal, eu uso primeiro um bot, quando eu tenho uma única máquina. Depois, quando eu tenho várias máquinas interligadas, eu tenho a botnet. Legal? Depois da botnet, eu uso a botnet para deferir um ataque de DDoS. DDoS transmite malware. Ataque de DDoS transmite malware? Não. Tá bom? Ataque de DDoS não é função desse tipo de ataque transferir um malware, de forma alguma. O que ele vai fazer? Ele vai somente tentar deixar esse alvo aqui fora. Deixar arriar, né? Vamos falar assim. Quem lembra aí do último dia de entrega da declaração do imposto de renda, por exemplo, vários acessos simultâneos, né? Último dia de inscrição do Enem, são várias pessoas tentando acessar o conteúdo simultaneamente. E aí, neste caso, não consegue. A gente não tem o acesso a essas informações aqui. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Vamos aqui, pessoal do online, rapidamente. Davi de Jesus, por que a caveira do chuchu é dourada? O chuchu é diferenciado, né? Ei, chuchuzão. É um outro modelo. Raíssa, vai falar de armazenamento em nuvem. Armazenamento em nuvem está dentro de SaaS, tá bom? Armazenamento, Cloud Storage, Raíssa, você obtém, né, dentro ali do SaaS, que são software, e eu tenho também a parte de infraestrutura. Nós temos, como usuário, 15 gigas, não é isso? Quando a gente contrata lá gratuitamente, a gente tem 15 gigas. Se eu precisar de mais disponibilidade, eu vou para onde agora? Eu vou para a infraestrutura, aí eu tenho que pagar. Lembra a parte baixa da questão da pirâmide? Eu não tenho lá o armazenamento também? Então, eu tenho gratuito, eu vou acessar através do Google Drive ou do OneDrive, e embaixo, se eu precisar de armazenamento, na parte baixa da pirâmide, eu vou acrescentar mais armazenamento. Tudo bem, Raíssa? Tranquilo? Pessoal do online, vamos mandando a informação aí, vamos mandando as perguntas. Tranquilo? Então vamos lá. Tem, Chuchu? Ah, o Chuchu está falando aí. Ah, legal. Pessoal, a gente vai disponibilizar aí no nosso site vários modelos de camisa aí, tá bom? Quiser comprar, fiquem à vontade. No mesmo local que vocês compraram o curso, vai ter lá a questão relacionada às camisetas, tamanhos, cores, formatos variados. Beleza? Pessoal, vamos falar então um pouquinho de backup. Deixa eu só dar um grau aqui no quadro. E deixa eu só ver ali, que vai parar ali de novo. Deixa eu ver se o slide vai passar aqui, que eu acho que já deu um pane de novo. Vamos lá. Vou falar de backup, depois eu falo de Windows 10.
Backup. Cópia de segurança. Pessoal, tipos de backup. Eu tenho backup completo. Backup diário. Backup incremental. E o backup diferencial. Então, esses são os tipos: completo, diário, incremental e diferencial. Beleza. O que eu tenho que entender de backup? Que cada um desses e as diferenças, né? Backup completo. Ele vai fazer o quê? Cópia de tudo, não é isso? O backup completo, ele não verifica a questão de data e hora. Então, olha só, vou fazer o primeiro aqui. Backup completo. Eu tenho o meu HD e eu tenho o meu HD externo. Ok? Meu HD e meu HD externo. Aqui no meu HD, eu tenho uma pasta que tem 5 arquivos. Bacana. Backup completo. Pessoal, ele vai pegar o que tem aqui e vai jogar para cá. Isso aqui, vamos supor que esse backup ele faz todos os dias. Isso aqui foi no domingo. Beleza? Na segunda-feira, eu alterei só esse arquivo. Só que como está backup completo, ele vai pegar o quê? Tudo novamente e vai jogar para cá. Lembrando o seguinte, backup completo, quando eu faço, ele não substitui. Então aqui eu coloco para cá. Ó. Ele dobra, né? Vem para cá. Beleza. Isso segunda. Na terça-feira, eu alterei só esse arquivo. Backup completo, na mesma coisa. Ele vai. Tá bom, gente? Então, backup completo, ele é um backup demorado. Ele é um backup demorado, demora. E ele não verifica essa questão de data e hora. Ou seja, qual foi o último backup, qual foi a alteração desse arquivo. Quando eu falo data e hora, ele vai olhar lá nas modificações do arquivo. Ele não faz isso, tá bom? Ele não faz a verificação de modificação do arquivo, ele não verifica. Ele vai copiar e vai jogar para cá. Legal? Desvantagem, o tempo e outro, o armazenamento. Por quê? Ele vai criando aqui, eu preciso ter uma mídia, né, um HD externo, ou até uma mídia de armazenamento grande. Esse é o backup o quê? Backup completo. Backup diário. Cópia dos arquivos criados ou modificados no dia, né, da execução. Do backup. Backup diário, ele vai pegar somente os dados que foram criados ou alterados no dia do backup. Então, olha só. Backup diário. Vamos supor que esse backup, ele está programado agora
para ser feito, backup diário, ele está programado para ser feito todo dia às 16 horas. Backup diário, ele está programado para ser feito às 16 horas. Tudo bem? Então, olha só que interessante com relação ao backup diário, pessoal. Eu tenho os arquivos aqui. E aí, olha só. 16 horas. O que o backup vai fazer? Ele vai pegar de 0 horas até 16. E vai copiar. Vamos lá. Vamos supor que esse arquivo aqui foi alterado às 8 horas da manhã. E esse aqui foi feita a alteração às 18 horas. Como o backup ele é diário, ele vai pegar o quê? O que foi alterado de 0 horas até às 16. Neste caso, ele vai copiar só esse cara aqui. Ó. Tudo bem? E esse aqui vai ter perda de dados. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Backup diário, eu preciso entender a questão do horário. Backup diário, o problema é a questão do horário. Tá? Então, se vier backup diário programado para ser executado às 16 horas, os arquivos alterados às 18, às 19, às 22 horas, não serão o quê? Copiados. Por quê? Ele vai fazer isso aqui, ó, até às 16. Tudo bem? Então, o normal é você colocar isso aqui às 23h59. Exemplo. Ah, agora sim. Aí ele vai pegar tudo, tá bom? Backup incremental. Ele faz cópia dos arquivos criados ou modificados após qualquer backup. Tá bom? Agora aqui no incremental. Vamos lá. Vamos supor, continuando aqui com o backup diário, só que aí eu fiz o diário e agora eu quero fazer alteração. Fiz o diário às 16 horas, hora antiga que estava aqui. E aí eu vi, nossa senhora, está errado, 16 horas, estou perdendo arquivo. Vou lá e faço a alteração agora para o backup incremental. Quando eu fiz a alteração, qualquer arquivo, aí o que ele vai fazer? Qual foi o último backup que foi realizado na máquina? Ah, o último backup foi um backup diário. Ele foi feito que hora? Das 16 horas. Ok. Do horário que eu estou agora, vamos supor que seja às 22 horas ou 23 horas. O horário que eu estou agora, 23 horas, até o último backup 16, o que foi alterado? Ah, foi alterado esse arquivo aqui, mas teve esse aqui, ó. Então, neste caso, ele vai fazer o quê? Vai copiar. Tá bom? Então, lembre-se disso. Incremental, qualquer backup. Uma observação importante aqui e aqui, ó. Backup diferencial, backup incremental. O backup incremental, quando eu começo a fazer ele, eu preciso obrigatoriamente fazer qual backup, pessoal? Completo. Tá bom? Ali foi só para vocês entenderem a questão. Eu estava num, passei para o outro. Então, se eu teve alteração, copiei. Mas olha só, eu preciso ter sempre quem? Um backup completo. No incremental e no diferencial. Tá? Então, para acrescentar no backup, vamos supor que aqui, ó, deixa eu arrumar de novo aqui. Meu HD externo. HD e HD externo. Então, no backup incremental, primeiro backup que eu faço é o completo. Então, primeiro backup completo. No domingo, primeiro completo. Copiou tudo. Depois,
Na segunda-feira, eu fiz alteração nesse arquivo. O que ele vai fazer? Qual foi o último backup que foi feito? Foi o completo, mas foi feito no domingo. Então, ele vai copiar somente esse arquivo. Então, esse arquivo, ele vem para cá. Aí agora, no incremental, ele já substitui. Tá bom? No incremental, ele já substitui. Ele não cria outras cópias aqui. Tudo bem? Isso aqui foi na segunda. Na terça, eu alterei esse e esse. Ele vai copiar somente os dois. Terça, vai copiar somente os dois. E vai substituir aqui. Tudo bem? Então, backup incremental, eu começo com completo. E toda e qualquer alteração, se nesse meio tempo aqui eu tive um diário, ele vai olhar qual foi o último backup diário, no caso, e vai copiar só o que alterou. Sempre ficar ligado com essa aí. E a questão do diferencial. O diferencial, pessoal, ele vai copiar os arquivos criados ou modificados após um backup o quê? Completo. Tá? Então, o diferencial, cópia dos arquivos criados ou modificados após o backup completo. Sempre ele vai olhar o quê? O último backup completo, tá bom? Então, no diferencial, no backup diferencial, já muda o seguinte. Primeiro backup para eu fazer o diferencial é quem? Completo. Então, no domingo, um completo, copio tudo. Olha só que interessante agora, pessoal. E aí é o que a gente fala sempre. É isso aqui que confunde todo mundo, tá? Isso aqui que é o importante. Completo, copiei tudo. Na segunda-feira, eu alterei esse arquivo aqui. Então, o que ele vai fazer? O domingo foi o completo. Na segunda, ele vai olhar. Qual foi o último backup completo? O último backup completo foi no domingo. De domingo para segunda, o que teve de alteração? O que teve de alteração foi só um arquivo. Beleza. Aí ele vai fazer o quê? Beleza, para cá. Na terça-feira, teve alteração ou criação desses dois arquivos aqui. Na terça. Olha só que interessante agora. Na terça, ele vai fazer o seguinte. Ele vai olhar qual foi o último backup completo. O último backup completo foi no domingo. O que teve de alteração de domingo até terça-feira? Então ele vai copiar os dois arquivos de terça mais o arquivo de segunda. Então ele vai substituir aqui novamente e vai acrescentar aqui, ó. Bacana? Esse aqui substitui. Beleza, vamos lá, novamente. Aí beleza. Na quarta-feira, vamos supor que foi criado mais dois arquivos. Foi criado esses dois arquivos. O que vai acontecer? O backup vai olhar. Quarta-feira, de domingo. O último backup completo foi quando? Foi domingo. De domingo até quarta-feira, o que foi alterado? O que foi alterado foi o arquivo que estava em segunda, os dois arquivos de terça e mais agora o quê? Os de quarta. Então ele vai novamente fazer o quê? Copiar para cá e vai acrescentar o quê? Mais dois arquivos aqui. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Beleza, então isso aí foram os backups. Vamos lá, questão de Windows 10. Questão de Windows 10. Primeira coisa, Cortana, assistente virtual. Cortana, assistente virtual. Recursos que vieram no Windows 10. Nós temos, né? Quem usa Google aí, de vez em quando o Google começa a falar sozinho.
Quem já viu o Google falar sozinho, está no bolso? Né? Não entendi a sua pergunta. Pessoal do online, vai mandando as perguntas aí. Não entendi o que você está falando, né? O Google sempre aparece com essas informações aí pra gente. Legal? Então vamos lá. Cortana, a Cortana, tá? Cortana. Davi, daqui a pouco eu volto. Finalzinho da aula eu volto lá no slide e mostro novamente. Ah, tá, só voltar aqui. Eu volto no finalzinho, o pessoal já está aqui. Daqui a pouquinho eu já volto para você aí. Beleza? Pessoal, Cortana, assistente virtual. Neste caso aqui, ela pode fazer o quê? Primeira coisa. Backup aqui tranquilo. Cortana, ela pode mandar SMS. Cortana, pode mandar SMS, abrir programas. Cortana abre qualquer programa do Windows, tá bom? Só você coloca lá, Cortana, abrir tal programa, você tem que configurar. Enviar e-mail. Ela consegue fazer isso com seus contatos. Agendar, né, lembretes. Agenda. Tudo isso daqui, recursos da Cortana, né? Toda hora eu falo da, fêmea, feminino. Tudo bem? Então, Cortana, abrir programas, enviar e-mails, agenda, tudo isso daqui é um assistente virtual, pessoal. Assistente virtual. Ela trabalha de forma sozinha. Você tem que configurar. Quem tem o Windows 10, essa opção somente no Windows 10. Você vai lá e configura. Permitir que Cortana crie o seu perfil. O que ele vai fazer? Cortana vai olhar todos os seus arquivos que você abre, toda a sua navegação e vai montar um perfil. Em algumas situações vai apresentar alguns conteúdos pré-direcionados. Legal isso, né? Aí você tem que permitir, claro, tem que permitir que a máquina consiga ver essas informações. Pessoal, o backup aqui tranquilo? Posso apagar aqui? Bagunça aqui. Então, Cortana, visão de tarefas. Vou trocar esse pincel aqui. Visão de tarefas. Visão de tarefas, eu tenho a questão do desktop virtual. Pessoal, isso aqui é muito bacana. Área de trabalho virtual. Aí você fala assim, ah, mas isso é recurso novo. Isso veio no Windows 10. Por que eu gosto de falar da Cortana e da visão de tarefas? Pelo seguinte motivo. As bancas gostam de novidade. O Windows 7, o Windows XP, o Windows 8, aquela questão de nomenclatura de pastas, estrutura, nome, aquilo ali é padrão, não teve alteração. Só que agora veio as novidades. Então, assistente virtual, visão de tarefas, área de trabalho virtual. Pessoal, aqui na área de trabalho virtual, ela fica lá na sua barrinha. Quem está usando o Windows 10 aí, pessoal do online que está usando o Windows 10, tem aqui o Windows Key, o menuzinho do Windows, né? Do menu iniciar. Tem um espaço de pesquisa. E aí, logo em seguida, tem o botãozinho do visão de tarefas. Ele está aqui, ó. Tá bom? Só clicar nele aí. Então, ele fica aqui na barra de ferramentas. E o que ele faz? Quando você clica, ele traz para você a opção de você pegar os dados, os arquivos que estão abertos e mudar. Mudar de que forma? Pessoal, visão de tarefas, como que ele funciona? Aqui eu tenho a área de trabalho 1 e a área de trabalho 2. Vamos supor que aqui, ó,
eu tenho o Excel, eu tenho o Word, eu tenho o navegador, vamos colocar o Internet Explorer, e eu tenho também o Chrome. Tá bom? Então aqui eu tenho o Excel, o Word, Internet Explorer e o Chrome. Vamos supor que eu quero dividir meu trabalho fazendo o seguinte. Para a navegação, eu quero uma área de trabalho, e para os documentos, no qual eu uso de escritório, eu quero uma outra área de trabalho. Quando eu clicar aqui, eu abro os 4 programas. Quando eu clicar, ele vai me trazer aqui em cima as áreas de trabalho. Eu só seleciono e arrasto para cá. Seleciono e arrasto para cá. Então, ele cria um ambiente diferente do ambiente normal. Ele cria uma tela nova para você trabalhar. Uma outra situação, vamos supor que chega alguém na sua casa e quer usar o computador. Você está com o seu trabalho todo aberto. Você não precisa fechar tudo. Você cria uma área de trabalho virtual para essa pessoa, e essa área de trabalho, ela está limpa, como se tivesse acabado de ligar o computador. E aí essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai clicar, ela vai trabalhar. Finalizou, eu já fecho a área de trabalho dela, clico lá, vou e fecho, e depois volto a trabalhar. Os meus arquivos, os meus dados estão o quê? Disponíveis aqui, tá bom? Uma outra questão do visão de tarefa importante, a questão da timeline. Isso aqui veio agora. O que é a timeline? A timeline, todos os programas que você abriu durante 30 dias ficam aqui, ó, os quadradinhos com as informações. E para cada dia aparece a data e o dia. Aparece a data e os programas que você trabalhou com eles. Tudo bem? Então aqui, na visão de tarefas, nós temos um histórico. Quem lembra do histórico do navegador? Não temos o histórico do navegador? É a mesma coisa, só que esse timeline ele traz o histórico dos arquivos que você abriu. Por exemplo, a apresentação de vocês. Pela manhã, eu não precisei ir lá em explorador de arquivos e localizar. Acessei a visão de tarefas e ele já estava aqui em cima, que foi o último que eu acessei ontem. Então já abri. Isso é para facilitar, tá bom? E fica em qual local? Fica aqui, ó, na barrinha de ferramentas do Windows. Isso aqui é a barrinha de ferramentas. Aí aqui do lado a gente tem a data e a hora, né? Data e hora e as informações. Só que fica aqui, ó. Tudo bem? Então só se atenta nesses recursos novos do Windows 10. Legal? A questão do Windows 10 com relação a nomes e caracteres, tá bom? Nomes e caracteres de arquivos e pastas do Windows 10. Quantidade de caracteres que eu posso colocar em um nome, né, de uma pasta de um arquivo. 260 o quê? Caracteres. Os nomes não podem ter barras, aspas, setas, interrogação, asteriscos e, ó, lembra disso aqui, ó. Lembra? Caso caia uma questão com relação a nomes, tá? Essa nomenclatura aqui, ó, te ajuda muito na prova. A quantidade de caracteres, 260. 260 é o máximo. Você já utilizou algum? Quantos? Eu mesmo não passei de 100. Algumas informações eu já consegui colocar mais, mas eu não passei de 100. Então aqui, ó, o baseado, barras, aspas, setas. Então seria assim, ó. A gente praticamente encerrar. Barras, você vai colocar, tá do ladinho aqui. Barra ao contrário, barra para cima, né? E a questão, barra normal, né? O pessoal fala barra para cima, isso aqui chama pipe. Barra invertida, barra normal, barra para cima, isso aqui são as barras. Aspas, normal. Depois, a gente tem setas. O que seria setas? Maior ou menor, tá bom? Então, setas é o maior e o menor. Setas, lembra-se disso. Depois, interrogação. Não pode ter de forma alguma. O asterisco, de forma alguma também. E os 2 pontos. Legal? Então, isso aqui você não pode ter dentro
um arquivo ou pasta do Windows. Tem que ficar ligado. E só para a gente praticamente encerrar e dar abrir ali para o pessoal do online, perguntas. No Windows, eu posso ter arquivos com o mesmo nome? Sim ou não? No Windows, vamos supor que isso aqui é uma pasta. Nessa pasta, eu posso ter 2 arquivos com o mesmo nome? Sim ou não? Posso. 2 arquivos com o mesmo nome? Eu posso. Posso ter 2 arquivos com a mesma extensão, ou seja, 2 arquivos do Excel com o mesmo nome? Não posso. Então aqui, ó, eu posso ter aqui arquivo.txt e eu posso ter arquivo.doc. Tá bom? Arquivo txt e arquivo.doc. Nome iguais. Os nomes são os mesmos. Só que seguinte, tipo o quê? Diferente. A extensão é diferente. O Windows aceita dessa forma? Sim ou não? Aceita. O Windows aqui ele vai aceitar. Ele não vai aceitar, claro, se aqui tiver o quê? No mesmo extensão, mesmo modelo. Tudo bem? Então ele não consegue, de forma alguma, aceitar. Na hora que você for colocar, ele já erra. A questão do maiúsculo, né? Usar letras maiúsculas e minúsculas. O Windows, ele não é igual ao Linux, ele não é case sensitivo. Ou seja, ele não separa. Para ele, se colocar tudo minúsculo e aqui tudo maiúsculo, é um arquivo só. Então, o nome é o mesmo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Deixa eu dar uma olhada aqui no online. Mais uma questão aqui. Pessoal do online, tiver mais alguma pergunta, pode mandar. Legal? Pessoal, então nós vamos encerrando por aqui. Boa prova para vocês. Lembrando, né? Sábado a gente tem o quê? O aulão. O primeiro horário é meu. Né? Pessoal do online aí, obrigado. Obrigado aí. E vai mandando as perguntas aí. Dá um prazo aí de 10 minutinhos, quem estiver no online, mandar pergunta. Vou voltar o slide para quem pediu aí do online.